Shalom, shalom a todos, meus queridos. Eu fico até shalom, dona Creuza, dona querida, shalom. Eu fico tocado nessa data. Dia 1 do mês de Elul. E por que eu fico tocado nessa data? Sinceramente, não é somente pela questão do mês em si, da festividade que vem chegando, do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, mas eu fico muito tocado, Shalom, seu Baruch, seu Moshe, muito tocado porque eu me lembro dos outros anos. Eu recebi há pouco uma mensagem da minha filha falando: Aba, vai ter Selichot hoje? Eu respondi, eu quero fazer porque tem que fazer. Mas eu estou um pouco, a palavra não é cansado, eu estou concentrado demais. Hoje eu passei o dia sozinho aqui só. Cheguei a adormecer assim, sonhei com, com os conteúdos. Mas de qualquer forma, o nosso costume, a gente começa a Selichot no segundo dia de Elul. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter Selichot pelo Zoom, como nos outros anos. E me emociona, me deixa muito feliz olhar para os outros anos, lembrar do pessoal fazendo Selichot. Eu vendo vários dos que participaram nos outros anos. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E eu vou explicar agora o que é Selichot. Mona, não precisa chorar. Eu vou explicar primeiro para os irmãos o que é Selichot. Nem todos os que estão aqui sabem. Então é o seguinte, olha lá o filho do Ovado e da Tsuriela, que fofo. Eu vou pedir para todos os que puderem, por favor, que abram as câmeras, ok? É muito importante o contato. Somos uma grande comunidade. Eu peço que ninguém perca isso de perspectiva. Não somos um trabalho individual. A gente não apareceu para resolver a situação individual das pessoas, até porque a gente acha que isso não resolve nada. O nosso trabalho é algo coletivo, e o coletivo tem que se preocupar em ver e ser visto, para que todos se sintam parte de algo maior. Vocês já imaginaram isso? Olha a Olga, eu tenho o maior respeito por ela. A Olga está sozinha, fisicamente, lá no sul. Não, tudo bem, Juliana. Quem não pode, não pode. Não precisa explicar quem não pode, eu confio em vocês. Obrigado, Juliana. E aguardamos a sua presença aqui. E eu fico pensando, puxa vida, como que deve ser importante para a Olga essas aulas? Não só pelo conteúdo, mas por se sentir parte de algo muito maior. E saibam disso, é calculado quando eu falo, gente, abram um vídeo, é porque é importante isso, eu sei que é importante. Talvez para o pessoal de São Paulo, para o pessoal da Paraíba, para o pessoal de Recife, que tem esse contato, não seja tão decisivo quanto para a Olga, quanto para outras pessoas que estão sozinhas, fisicamente falando. Então a gente tem que estar preocupado com isso, a gente tem que estar ocupado com isso. A gente está entrando, perdão, deixa eu fazer a brachá aqui, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Ô Cizenando, você acredita que eu não estou com o livro aqui? Olha. Obrigado, Cizenando. Vamos falar depois do livro. A gente está entrando agora no mês de Elul, o último mês do calendário judaico. E toda vez que eu vou falar sobre o mês de Elul, eu me lembro daquela música Adeus Ano Velho,
Feliz Ano Novo que a gente tem aqui no Brasil. Que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E eu sempre penso que essa música é exatamente o paradigma inverso ao paradigma do judaísmo. O judaísmo, no judaísmo, o nosso ano novo, ele começa no ano velho. 1/12 do ano velho é dedicado ao ano novo. Ou seja, no último mês do calendário judaico, que não é pouca coisa, 1/12 é muito, o mês inteiro é dedicado ao balanço a respeito de como eu fui, de onde eu quero chegar, o que eu fiz para chegar aonde eu quero chegar. Estamos falando, obviamente, do âmbito emocional, do âmbito mental, do âmbito atitudinal. Fagner, manda uma mensagem para o Daniel. Eu quero ele aqui na aula, se ele não estiver aqui, por favor. É um mês focado no desenvolvimento, focado no planejamento. Não existe adeus ano velho, feliz ano novo. O ano novo só será feliz se eu me utilizar do instrumento mais importante de análise, que se chama ano velho. A gente não precisa todo mundo explicar, porque vai atrapalhar bastante se todo mundo explicar porque não está conseguindo. Eu confio, quem não está ligando é porque não pode. Gente, a vida é um presente muito, muito, muito grande. Muito grande. A vida é fantástica. A vida é realmente fantástica. Eu estava hoje, eu estava pensando. Eu sempre volto em alguns temas, sempre os mesmos temas. Temas a respeito dos quais eu não sou especialista. E eles me fascinam. E se eu tivesse hoje condições, eu iria de verdade mesmo, eu iria fazer uma faculdade de biologia, não é, de neurologia, de genética, sei lá, de muita coisa, de astronomia. Eu ia me meter com tudo isso, eu ia mergulhar em tudo isso, porque esse é o nosso mundo. O nosso mundo é mágico, gente. O nosso mundo é mágico. Hoje eu estava aqui refletindo a respeito de tudo isso. Eu já vou explicar por que eu fui chegar no espaço sideral de novo. Mas eu estava refletindo a respeito de tudo isso e aqui na frente, no estádio do Pacaembu, sem querer desprezar nada nem ninguém, um jogo de futebol de novo, gritos e aquela euforia toda. E, puxa vida, é um contraste tão grande. Eu sou contra o lazer, eu não sou contra a diversão, mas eu acho muito triste quando as pessoas colocam toda a energia nessas coisas e não prestam atenção na magia da vida. Selihot, só para terminar o assunto que eu falei que eu ia explicar, Selihot são as orações que nós fazemos normalmente durante a madrugada de todos os dias desse último mês até chegar o Ano Novo. Até chegar depois o Yom Kippur. Se toca o shofar todos os dias, como eu toquei hoje, exceto no Shabat. Shabat não se toca shofar e Shabat não se faz Selihot. Mas a grande ideia da Selihot não é o rito em si, mas é o foco na reflexão. Essa é a primeira coisa. Agora eu vou tentar juntar tudo que eu falei, porque eu fui colocando pensamentos aí, eu acabei não conectando as ideias. E eu estou dizendo que a importância de refletirmos a respeito da vida, a importância de planejarmos aonde queremos chegar, tem a ver com a valorização da vida. A vida é muito fantástica, a vida é muito impressionante, a vida é muito linda.
E a gente perde muito da beleza da vida, porque a gente fica focado em bobagens, em muitas bobagens. Tempo desnecessário e desproporcional. A reza que nós vamos estudar hoje chama Modim Anach Nulach. Depois eu vou voltar para o espaço sideral. Perdão, eu vim aqui. Eu passei o dia hoje elucubrando, por isso que eu comecei meio, talvez até dessintonizado. Eu vou primeiro colocar a brachá que a gente vai estudar e depois eu vou voltar para o espaço. Voltar para o espaço. Aqui. Isso aqui a gente viu na semana passada. Ve'ata verachamecha harabim tachpotz banu ve'tirtzenu ve'techezena einenu beshuvcha letzion berachamim baruch ata Hashem amachazir shechinato letzion. E tu, com a tua vasta piedade, deseje-nos e nos queira, e que nossos olhos possam ver o teu retorno a Sião com piedade. Fonte das bênçãos és tu, eterno, que devolves a tua Shekhinah, a tua presença a Sião. A gente viu isso no domingo passado. A gente quer ver o autor de tudo isso. A gente não aguenta mais essa distância. A gente não aguenta mais ter os deuses, Globo, CNN, Carta Capital, Veja. A gente não aguenta mais ter a Bandeirantes, o SBT, a gente não aguenta mais isso. O Senado. Chega. Então a gente pede, a gente quer te ver. Papai, Aba, a gente quer te ver. Percebe? Não é um ritual. Eu estou expressando um desejo. Eu só posso expressar esse desejo se eu tiver um desejo. Mas por que eu vou ter um desejo se na realidade o que eu quero é dar um rolê no shopping center e me mostrar? É isso que eu quero, esse é o ápice da minha vida. Para quem falou que eu vou ter esse desejo se o meu verdadeiro desejo é ir para a pizzaria, encher a pança de pizza e ficar bebendo o dia inteiro? Gente, vocês escrevem, eu fico curioso para ler, porque eu dou valor ao que vocês falam e eu me distraio. Tenham piedade, por favor. Vão ficar brigando com meus olhos. Eu não quero ver e meus olhos querem ver. Vamos para a sequência. Modim anachnu lach. Reconhecemos nós a ti, que tu és o eterno nosso Deus e Deus dos nossos pais. Deus de toda a carne. Deus de toda a carne. Nosso Criador. Não, perdão, não é esse o que a gente vai fazer, é esse aqui. Reconhecemos Modim, é da palavra modê, igual que a gente fala de manhã, modê ani. Reconhecemos nós perante a ti, que tu és o eterno nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, desde sempre ou para sempre. Sureno, nossa rocha, rocha de nossa vida, escudo de nossa salvação, tu és. De geração em geração reconheceremos a ti e contaremos o teu louvor sobre as nossas vidas entregues nas tuas mãos, pelas nossas almas guardadas para ti, pelos milagres, pelos teus milagres de todos os dias que estão conosco, e pelas tuas maravilhas e teu bem que estão em todos os instantes, ao anoitecer, de manhã e à tarde. O bom, que não se finda a sua piedade. O piedoso, que não se acaba a sua bondade. Pois desde sempre nós esperamos por ti. Modim, de novo, não se esqueçam,
É derivado da palavra modê. Modê significa reconhecer. Não é agradecer, é reconhecer. E aqui fala uma coisa fantástica. Aqui fala dos milagres que acontecem todos instantes com a gente. Agora, qual que é o problema? O problema é que a grande maioria das pessoas não está focada no que acontece em todos os instantes. Ela não está focada. Ela acha que milagre, somente quando acontece algo muito grandioso, algo que quebra as leis da natureza, ou quando ela consegue, eu não sei, ela fez uma reza que aconteceu, ela conseguiu emprego, ela conseguiu isso. Gente, não. O que está escrito ali naquela reza? Os milagres que acontecem em todos os instantes, ao anoitecer, de manhã e à tarde. Ou seja, a gente está falando aqui, inclusive, dos milagres do anoitecer, da manhã e do de tarde. Tudo é fantástico. Tudo é fantástico. Hoje eu adormeci. Eu estou aqui na nossa sinagoga, na sede, naquela poltrona, sozinho aqui no silêncio, depois do futebol. Pensando no fantástico. Mas ao ponto de ficar assim quase que... Uau, eu acho que eu adormeci porque eu não cabia mais aqui. A minha mente não cabia mais aqui. Não dava mais. É sério isso. E é isso que eu quero transmitir para vocês. Que milagres que acontecem todos os instantes, gente. São os mesmos que eu sempre falo da natureza. Mas hoje eu tava lendo um artigo sobre genética. Quero muito aprender sobre genética. Eu sei lá, eu vou tentar aprender alguma coisa. E por que eu estava lendo sobre genética? Eu estava lendo porque dentro dessa história toda de conversão e etc e tal, tarará, existe um assunto que eu acho que ele vai mexer com a cabeça de muita gente do povo judeu e vai fazer as pessoas reverem conceitos. De acordo com estudos genéticos importantes, 60% dos Ashkenazim não tem origem judaica original. São descendentes de convertidos. Para a gente, eu me incluo nisso, é um susto ouvir isso. Porque vai na contramão de tudo que a gente sempre imaginou. A gente sempre imaginou que nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó por todos os costados possíveis. Mas é uma bobagem isso, é uma grande bobagem. E na hora que eu colocar isso em algum vídeo, de uma forma cuidadosa, de uma forma bacana, não para confrontar, mas para mostrar o quanto que o judaísmo é acolhedor, eu acho que isso vai fazer muitas pessoas começarem a repensar sua postura perante os convertidos, porque vão começar a descobrir, opa, então eu sou descendente de convertido. Isso é um ponto. Agora, o que é muito interessante é que 40% remetem a 4 mulheres que vieram do Oriente Médio. Ali está marcado isso. O DNA mitocondrial materno, a ascendência de 4 mulheres que vieram do Oriente Médio e que correspondem, então, ao DNA dos judeus originais. Isso sem contar que mesmo aqueles 60% e etc e tal, pela linhagem paterna, também tem no seu DNA, na sua grande maioria, essa origem judaica marcada. Impressionante. A genética conta a história. É impressionante, é impressionante. Então eu falei, uau, aí a cabeça viaja. Mandei os vídeos para Jaque, tarará. Eu posso compartilhar com vocês um pouquinho do vídeo? Eu acho que vocês vão achar divertido, porque eu quero que vocês vejam quem são as pessoas que foram entrevistadas lá em Israel. Achei muito legal mesmo. Deixa eu colocar aqui.
Não é esse. Aqui. ממשיכים בפרק המגזין שלנו על סדרת הכתבות החדשה של אבישי בן חיים, ה-DNA היהודי, מבחן ה-DNA של אבישי בן חיים, תחקיר por exemplo, quem é esse? Estão vendo? Esse é o ex-rabino-chefe de Israel, um homem muito honrado, Rabino Lau. Hoje, o rabino-chefe Ashkenazi é o filho dele. Um homem muito honrado, sobrevivente do Holocausto. O pai dele foi morto em Treblinka, no campo de concentração, que familiares meus de bendita memória também foram mortos. E é linda a história dele. É linda. Ele conta que ele é, acho que, a 38ª geração de rabinos na família dele. Olha que loucura! 38ª geração de rabinos. 500 anos é 15 gerações, mais ou menos. É mais de 1000 anos. E ele conta que na hora que o pai dele percebeu que ele seria morto, ele se despediu dele e ele pediu que ele cuidasse do irmão menor dele. E ele falou, se vocês escaparem vivos, por favor, tentem não quebrar a tradição da família de ter um rabino por geração. Ele se tornou rabino-chefe de Israel. Muito querido Rabino Lau. Então, ele é um dos que foram desafiados com esse estudo. E é muito divertido o vídeo. Eles foram, vocês vão ver. Então, eles foram levar para cada um e falaram assim, a gente vai fazer o exame de DNA. O que você acha sobre você? Sobre a sua origem? Aí é muito engraçado, porque tem vários que falam, ficam com medo, ficam com receio do resultado. Outros falam que isso tudo é bobagem, que não importa. É muito legal. Eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês. אירופה לא יהודי, 18%. וואו, אשכנזי מובהק. Aí esse aqui, acho que é um rapper, deixa eu ver o que ele é. Ah, não. Ele é um militante da direita radical, eu nem sabia quem era. E aí está escrito que ele é um Ashkenazi, ele é um Ashkenazi típico, e ele está rindo, porque ele é sefaradi. O DNA dele... ai, שלא תהיה הבנה, זה בדיקות, לא בדיקות. Esse é um ministro, Aryeh Deri, que teve bastante problemas com o Rav Amsalem. Eles eram do mesmo partido. אני מרוקאי, כן, נולדתי במרוקו. ואם נגלה בבדיקות שאתה לא יהודי? Aí ele fala assim para esse, e se nos exames for revelado que você não é judeu? Aí ele respondeu, vamos parar a entrevista aqui, por favor, eu não quero ouvir essa entrevista mais, não quero mais participar. Ele falou, foi muito simpático, muito legal, mas até aqui, eu não quero mais falar. Ela fala, uau. Aí ela fala, todos os judeus sempre foram negros. Ela é uma judia etíope. Esse aqui, eu acho que ele é árabe. É um árabe israelense. Ou não? Esse é um judeu iemenita com olho azul. כשאתה מצייר מעגלים של... הוא מפות הדתית, מחקר ה-DNA. מדעי, לא... זאת הערכה שלך. Aí trazem aqui, etc. היה בשורשים. Espera aí. Vejam quem vai aparecer agora. פנו אליו אנשים שעושים אילן יוחסין, בדיקת DNA. Foram para o irmão dele, pessoas que fazem exame de DNA. E הוא עשה בדיקת רוק, ele fez. ואכן יצא שלפחות חלק E descobriram que pelo menos uma parte da árvore genealógica dele מהאילן הזה צריך לשייך אותו ליהודי ספרד. ele é sefaradi. כמובן הם מודיעים לי על זה בתור יו"ר הליכוד 30 שנה באיחור. אחרי שבועות. E aí ele deu na genética dele que ele em grande parte é sefaradi também, de Netanyahu.
Então, enfim, e eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, que maluquice. Que maluquice. Gente, do que é feito? Eu tenho um pouco de medo de não ser entendido quando eu falo essas coisas. Porque para mim é como se eu estivesse falando as coisas mais maravilhosas do mundo. Do que é feito o nosso corpo? Do que nosso corpo é feito? O Xavier está falando, deixa eu ver. Fala, Xavier. Fala. Estou te ouvindo. Você está sem som. Vocês estão ouvindo ele? Não, né? O nosso corpo é feito de vários elementos. Mas o elemento principal, um dos elementos principais do nosso corpo, se chama carbono. De acordo com os cientistas, de onde vem o carbono? Onde que é feito o carbono? Então eu vou dar uma explicação bem ignorante, tá? Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu vou conseguir passar pelo menos um pouquinho do quão impressionante que é isso. Quem aqui conhece a tabela periódica? Vamos colocar aqui tabela, só eu mesmo, né? Gente, eu não posso imaginar um dia que eu ia fazer uma aula e ia falar de tabela periódica. Vamos colocar aqui tabela periódica. Tabela periódica. Com a tabela periódica interativa. Interativa. Besteira, não devia ter feito interativa. Tabela periódica normal. Aqui. Qual que é o elemento mais básico da tabela periódica? O hidrogênio. Se eu não me engano, é o elemento que mais existe no universo. Quantos, se eu tiver errado, alguém me corrige, tá? Quantos elétrons tem no hidrogênio? Um elétron. Quantos prótons tem? Quantos nêutrons tem? Um só. Um só. Alguém aqui discorda? Ou alguém concorda? Certo? Tem um só. Um. É o mais básico. Obrigado, Tikva. É o mais básico elemento que tem no universo, pelo menos dos átomos, é o hidrogênio. Olha que coisa mais maluca, gente. Que coisa mais maluca. Vamos lá. Nosso corpo é feito de carbono. Agora vamos ver quantos átomos tem no carbono. Quantos átomos não? Ele é um átomo. Aqui o carbono. Aqui está o carbono. Aqui. Eu vou perguntar então para o Tikva, que pelo jeito sabe melhor, porque eu estou vendo 6 aqui. Eu diria que ele tem 3. Eu achava que ele tinha 3 elétrons só. É 6 ou é 3? 4 elétrons. Ok, 4 elétrons, então ele tem 4 nêutrons também. Quem não sabe o que é elétron e nêutron também não importa agora. Eu vou tentar passar da forma mais básica, até porque eu também não sei muito, de uma forma muito profunda. Mas imagina o seguinte, o Sol, ele queima principalmente hidrogênio. Que é, imagina só uma bolinha que é o núcleo, com um elétron só girando. Ele queima isso. Esse é o combustível do Sol. O fogo do Sol, aquela explosão toda lá, é queimando esse átomo aí. Que tem um núcleo, no seu núcleo tem um próton, um nêutron e um elétron. É um monte de hidrogênio, é um mundo de hidrogênio. Sim, mas o hélio é o menor. É menos, mas o hidrogênio é mais. O que acontece? Eu vou explicar errado, mas eu não vou desviar ninguém de compreensão nenhuma. Eu só quero trazer as pessoas próximas da admiração, só isso. Agora, o carbono tem 6 elétrons. Obrigado, Fagner. Agora imagina mais ou menos assim,
que naquele calor, naquela pressão, naquela situação que tem ali no sol, naquela temperatura exata, na hora que se explode tudo aquilo, só naquela temperatura específica, e dentro de um raio de tempo muito curto, tipo, sei lá, em 1/1000º de segundo, existem as condições de temperatura, de pressão, para que se juntem os 6 elétrons. Eu estou pulando algumas fases para facilitar. Os 6 elétrons de um hidrogênio, de 6 hidrogênios se juntem. Estou pulando fase. Que os 6 nêutrons e prótons de um hidrogênio se juntem e formem o carbono. E é esse o carbono que forma a maior parte dos seres vivos do planeta Terra. E cada estrela, obrigado Raquel, cada estrela tem a sua temperatura, tem a sua pressão, tem estrelas muito maiores do que o Sol, que conseguem fundir novos átomos por causa da sua temperatura. Mas o mais incrível é que, para que o carbono possa ser formado através dessa divisão e dessa nova realocação do hidrogênio, a temperatura exata, a pressão exata, ela acontece durante milionésimos de segundo. É um milagre acontecer. Aquela situação é um milagre. E é dali, de acordo com a ciência, que chegou o carbono aqui no nosso planeta, onde a gente é formado. Aí depois eu fiquei pensando, sentado lá na poltrona, mas a minha mente estava lá no espaço. Eu fiquei pensando, falei, cara, que maluquice. E aí depois, você vai chegar no nosso corpo, e o nosso corpo, o DNA, onde tem toda essa instrução. Caio, depois você me manda isso pelo zap, eu estou interessado. Toda essa instrução, ela, do DNA e do nosso corpo, ela também é basicamente vinda de elementos químicos. Que assim como o carbono, assim como o oxigênio, o hidrogênio, são formados por meio dessas fusões. Do que é feito o nosso corpo? Eu fico doido de ficar pensando nisso. O nosso corpo é feito de hidrogênio, é feito de carbono, é feito de oxigênio, é feito de poucas coisas, gente, de poucas coisas, de pouco material. Imagina você pegar um copo, pegar um polvilho, pegar uma tomada de celular, pegar um chofar, jogar numa panela e sair vida. E sair vida capaz de raciocinar, capaz de lembrar, capaz de amar, capaz de caminhar. Olha lá, o Caio está falando algo fantástico. 99% da nossa Constituição se resume a 4 elementos químicos. Escreve eles aí, deve ser hidrogênio, oxigênio, carbono e mais um. É incrível, gente, é muito impressionante. Qual é o último que faltou, Caio? Ah, você também esqueceu? Jonathan, qual é o último? Fósforo? Nitrogênio, acho que foi o primeiro que eu falei, não. Fósforo? Ou é nitrogênio? Nitrogênio. Pronto. Gente, é fantástico. Eu não consigo sair disso, eu juro para vocês, eu não consigo sair desses pensamentos. Eu não consigo sair desse... Eu não sei como é que alguém pode não estar nesses pensamentos. Eu não sei como é que alguém pode não estar pensando que nós somos matéria fabricada nas estrelas. Eu não sei como. Eu não sei como que dá para ficar o dia inteiro torcendo por um time. Eu não sei como é que dá para ficar brigando por causa de política. Eu não sei como. Com conhecimentos tão fantásticos. Cara, tem 4 elementos só aqui. O que é isso? Olha, eu sei que eu não entendo muito dessas coisas, que eu não entendo muito eu não entendo nada de genética, nem de nada, mas uma coisa eu entendo, de tentar passar para as pessoas a capacidade de se maravilhar.
Alguém escreveu aqui, quem foi? É isso mesmo, a Raquel escreveu. Fazer muita coisa com quase nada. É nitrogênio, oxigênio, carbono e hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. Com 4 elementos, você faz quase o corpo inteiro todo. Como que pode ser? Não sei. E como que alguém pode não ficar maravilhado e não ficar a vida toda voltado para tentar entender essa maluquice? Fica maravilhado. Fica maravilhado. Eu vou voltar para Tfilah. A gente está chegando, minha gente. A gente já está no mês de Elul. O mês de Elul é o mês do balanço. Eu estava falando hoje, na live da manhã. Quem viu a live da manhã, levanta a mão, por favor. Quem puder, gente, quem puder. Dá uma passadinha no Facebook mais tarde, deixar um like geral nos posts ali. Eu agradeço muito, porque dá relevância para a gente, é muito importante. E naquela live eu falei algo que eu venho falando há muitos anos de Facebook, há muitos anos. Esse deve ser o terceiro. Eu venho falando sobre algo, uma estrutura que a gente tem que quebrar. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, eu acho que eu fui numa palestra onde eu ouvi uma pessoa falando assim, que a gente fica vendo propagandas na televisão, falando sobre o desperdício de água, então que a gente tem que tomar um banho mais rápido, que a gente tem que escovar os dentes e fechar a torneira, etc. Lindo, maravilhoso, tá certo. Eu não estou dizendo que não. Porém, o que essa pessoa me falou, e eu acho que ele era daquela empresa Netifim, de Israel, de irrigação, o que essa pessoa falou é que os grandes gastos absurdos de água, não é do nosso escovar os dentes e nem do nosso banho. Eles são completamente desproporcionais aos verdadeiros desperdícios que são das indústrias de plantação, agropecuária, etc., que o que eles desperdiçam fazem com que o nosso desperdício do nosso banho seja nada. Mas, o que os governos fazem, etc. e tal? Eles desfocam. Ao invés de fazer a crítica nos poderosos, etc., etc., eles jogam a responsabilidade em cima de nós, pobres coitados, de modo que a gente ache que nós somos os culpados e a gente não preste atenção na verdadeira estrutura, no verdadeiro problema. Eu achei aquilo muito genial e com o passar do tempo, eu comecei a notar a mesma coisa, por exemplo, na questão da comunidade judaica, etc., etc. Em tudo. Eu comecei a chegar no fim do ano e ficar muito irritado com essa coisa de fim de ano, um monte de rabinos falando... gente, deixa só, eu me atrapalha a escrita. Um monte de rabino falando, nós temos que fazer techuvá, nós temos que comer kasher, nós temos que cumprir Shabat, nós temos que parar de falar mal do outro, nós temos que confiar mais em Deus, nós temos que ajudar mais o próximo, E uma vez eu tive uma reflexão muito feliz nesse sentido. Comentei hoje com o Rav Amsalem, inclusive, sobre isso. Ele está fazendo belos trabalhos lá em Israel em prol do movimento. Se Deus quiser, muita coisa politicamente vai evoluir bastante. Não é a nossa meta principal, mas é um bom instrumento também, com certeza. E eu falei para ele assim que eu pensei, imagina só uma pessoa querendo subir uma escada rolante. Eu considero essa uma das reflexões mais importantes que eu tenho na vida, tá? Uma pessoa querendo subir uma escada rolante. E ela está fazendo todo o esforço, e ela não sai do lugar. Por que ela não sai do lugar? Porque a escada que ela está tentando subir é uma escada que está descendo. E ela não percebe, ela não se toca, ela não sai daquela escada. O que ela precisava fazer? Ou sai daquela escada e vai para outra escada,
Ou vai lá e descobre o botãozinho para mudar a direção da escada e faz a escada subir. Ou pelo menos que a escada não desça. O que eu quero dizer com isso? Eu digo com isso que a gente vive em uma sociedade, gente, espiritualmente contraproducente. Ela é contraproducente. Olha, eu estava esses dias aqui, agora é muito engraçado, né? Porque antes minhas histórias eram todas da Paulista. Eu continuo perto da Paulista, graças a Deus. Mas agora Pacaembu acaba sendo um cenário importante, vai ter muita história. Eu encontrei alguns rabinos indo para o jogo do Palmeiras. Fora isso que Palmeiras é porco, e não é caché e tudo mais, mas eu acho muito doido isso. Eu, particularmente, eu acho muito doido isso. São pessoas que vão frequentemente nos jogos. Eu conheço vários deles. E às vezes eles estão na sinagoga, no Shabat, etc., e estão perguntando que o porteiro, quanto está o jogo. Eu não consigo entender isso. Então, muitos dos rabinos, ou todos os rabinos, estão inseridos dentro dessa cultura. Gente, a cultura da disputa. Eu falo para vocês, de verdade, de coração, eu queria muito estar com vários dos rabinos aqui de São Paulo, que são meus amigos, que a gente se encontra na rua, se abraça, beija, bate papo. Eu queria estar com eles sentados, igual eu fiz com o Micha uma vez. Queria. Mas o que acontece? A gente está dentro de uma cultura da competição tão grande, que todo mundo fala de amor, disso, daquilo, mas está todo mundo morrendo de medo de ter o seu público pego pelo outro. É uma competição, a gente está dentro de uma realidade de competição. Quantas vezes que a pessoa não vai lá, coloca um post, não é porque ele quer transmitir uma ideia, é porque ele quer ganhar likes. É horrível isso. E a gente está dentro... Peraí, Tikva... Não postei o link, Tikva. Eu mandei pelo privado. E pode mandar lá. Pode colocar ali. Se não está lá, pode colocar ali. Põe lá, por favor. Não, eu acho que não mandei pelo privado nada. Eu confundi. Pode colocar ali, por favor. Por favor. Eu mandei para um privado do grupo errado. No grupo antigo de hebraico. Olha que confusão. A gente está dentro de uma estrutura errada. Gente, eu bato muito na questão do Giur. E eu fico pensando, deve ter gente assim que me acha maluco, né? Por que ele fala tanto de conversão? Não é que eu sou maluco. Não é somente que eu quero defender a causa de vocês, de muitos de vocês, não são todos aqui que querem se converter. Mas é porque eu sei que essa oposição que existe no Brasil, no Panamá, no México, em algumas comunidades nos Estados Unidos, etc., no mundo inteiro judaico, a conversão, eu sei que o motivo dela não é a vontade de preservar o judaísmo. Ao contrário, porque as pessoas que entram, como aqui no Brasil, os Bnei Anusim, etc., entram com muito mais prática de judaísmo, com muito mais adesão à fé judaica do que a maioria dos judeus. A Dori está aqui para mim, para certificar o que eu estou falando. É a pura verdade. Os motivos, gente. Eu sei quais são os motivos. Os motivos são... Os motivos são étnicos. Eles são étnicos. Os motivos são de discriminação. E tem gente que fica com muita raiva que eu conto isso. Mas se eu não contar isso, eu não vou conseguir desmontar esse sistema todo, que é contraproducente. Porque se eu tenho uma casa que se diz casa de Deus, mas que tem pessoas na porta para impedir outros de entrarem, porque são negros, porque são índios, porque são miscigenados, porque são pobres, porque são... Aquilo não é casa de Deus. Não é. Mesmo para os que estão dentro, aquilo não é casa de Deus. E o que vai acontecer na hora que abrir as portas e pessoas de todas as realidades, cores, condições sociais puderem adentrar? Vai ser casa de Deus. Por quê? Porque o amor ao próximo vai
romper as barreiras da etnia, porque o amor ao próximo vai romper as barreiras sociais, porque eu vou poder começar a compreender melhor a realidade daquela pessoa que eu não compreendo, que na nossa sociedade é chamado de vagabundo, de ignorante, ou o outro lado vai poder compreender uma outra realidade, que na realidade dele é chamado de safados, ladrões, usurpadores. É lá na casa de Deus que a gente vai promover tudo isso. Então, eu sei que o sistema está corrompido, o sistema está podre. E a gente precisa fazer uma crítica ao sistema. Eu não posso, por exemplo, ficar fazendo as pessoas se focarem somente naquilo que nós temos de particular. Ai, olha a vida do Rabino tal, quantos milagres o Rabino tal fez. Meu amigo, vamos olhar o milagre do carbono. Vamos olhar o milagre do carbono. Vamos refletir sobre aquela pequena fração de tempo, pequeniníssima fração de tempo, na qual é possível, a partir da fusão do hidrogênio, formar carbono. Vamos refletir a respeito disso. Porque esse milagre não é particular do povo judeu. Esse milagre não é particular de ninguém. Esse milagre é meu. Esse milagre é da Maria Mendes, do Cláudio, da Ana Cristina, do filho dela. Esse milagre é do Duque, do Emanuel. Esse milagre é de todos nós, gente. Da humanidade toda. E quando a gente trabalha dessa forma, a gente começa a olhar para o próximo. E olha para o próximo como, uau, um grande milagre. Qual próximo? Todo próximo. Judeu, católico, evangélico, muçulmano, ateu, Hare Krishna, budista. Todo mundo. É lindo. Isso tira a nossa ansiedade, isso tira a nossa necessidade de ficar se afirmando toda hora. Porque o que eu tenho de mais maravilhoso, o que eu tenho de mais maravilhoso, não é aquilo que me torna diferente de ninguém. Esse é o resultado da fusão do hidrogênio que leva ao carbono. E todo mundo é assim, o morador de rua também, o jogador de futebol também. Isso é o que eu tenho de mais maravilhoso. Eu, graças a Deus, eu tenho algumas vocações, eu tenho uma boa fala, mas a minha fala não é nada em comparação à fusão do carbono, em comparação aos 7 octilhões de átomos. A minha fala não é nada, a minha capacidade de falar não é nada, perante a tudo isso. E todo ano eu estou fazendo essa crítica, e eu quero que mais pessoas se juntem a mim nessa crítica. Percebam que há um discurso que ele não é benéfico, o discurso que está toda hora focado no indivíduo que se nega a fazer a crítica ao sistema, à estrutura. Existe um dito que ele é muito simples e muito óbvio, que ele diz, alguns de vocês devem saber melhor do que eu, mas que se as coisas estão dando erradas, tem uma fala assim que é mais fácil, se as mesmas coisas estão sendo feitas e as coisas estão dando erradas, como que é isso? Então, isso aí aparece no Instagram de vez em quando. Você não pode esperar um resultado novo se você continuar fazendo as mesmas coisas. É isso. Você não pode esperar um novo resultado se você continuar fazendo as mesmas coisas. Gente, eu fico doido. Eu fico maluco. Eu olho, o resultado está ruim. Eu vou falar como judeu. Assimilação sempre crescendo. Muitos judeus indo embora. Antissemitismo sempre crescendo. Sempre crescendo. Divisão interna sempre crescendo. Então por quê? Pronto. Einstein dizia que louco é o que espera resultados novos de velhas fórmulas. Obrigado, Cláudio. É isso aí mesmo. Gente, eles estão repetindo as mesmas fórmulas há muito tempo.
e elas estão dando errado. Então, o que eu preciso fazer? Criticar as fórmulas e falar, senhores, vocês estão fazendo tudo errado. Ah, você é mau, você é insubordinado. Não, eu só não quero que meus filhos sofram, eu não quero que os filhos de vocês sofram, os nossos netos, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero poder andar de kippah na rua e as pessoas falarem, uau, eu olho para esse cara e eu lembro do carbono, da fusão do carbono. Eu olho para esse cara e eu me lembro que eu tenho 7 octilhões de átomos. E que um dia a pessoa não precise olhar para mim, que a pessoa veja uma kippah, veja um judeu e fale, uau, o sol está a 150 milhões de quilômetros daqui e a luz chega em 8 minutos, é a nossa alimentação básica. E que não olhem para a gente como diferente, como isso, como aquilo, que matou Jesus, que não matou Jesus, que gosta dele, que não gosta daquele. Para quê? Para que tanto foco nisso? A gente precisa mudar os paradigmas, gente. Não adianta colocar o adesivo no carro, Deus é fiel, we want Mashiach now. Nada disso adianta. Isso não adianta há muito tempo, isso não adianta. O que adianta é mudança de paradigma coletivo. De juntos. Teve um amigo aqui. Fez um post. Às vezes eu vejo os posts. Aí, às vezes eu chamo a atenção, aí eu falo, eita, o pessoal deve achar que eu fico lá o tempo inteiro vendo o Facebook de todo mundo para controlar. Deus me livre. Deus me livre, mas a gente tem a página inicial, às vezes aparece um post. Aí você vê, e aí, às vezes, né? E esse amigo está aqui olhando para mim. Ele fez uma crítica aos evangélicos. Ah, os evangélicos vão para o inferno. 80% vão do inferno evangélico. Eu falei, mas para que você está falando isso? Ele falou, porque é verdade. Eu falei, digamos que é verdade. Digamos que. O que você ganha com isso? O que você ganha com isso? Para quê? Em algum momento deu certo? Esse tipo de crítica melhorou alguém? Nunca melhorou ninguém. Quando você fala isso, principalmente com uma kippah na cabeça na sua foto de perfil, você está atraindo ódio aos judeus e você está difundindo ódio contra os evangélicos. Que tal você mostrar que o judaísmo tem uma visão dentro da ortodoxia judaica que consegue apreciar os evangélicos, os muçulmanos, os católicos, os espíritas, como monoteístas, justos entre as nações. Que tal mostrar isso? Que até agora ninguém mostrou. A gente está mostrando, mas a gente ainda é pequenininho. Que tal todo mundo junto mostrar isso? Isso vai causar uma mudança. Isso vai ser uma receita diferente. Esse vai ser um cálculo diferente. E aí a gente vai chegar em resultados diferentes. Agora, ficar postando lição de moral ou crítica para os outros não vai mudar nada. Tudo isso deu errado até hoje. A gente precisa de uma perspectiva que ela abranja a todos. E eu não tenho dúvida, a perspectiva da contemplação verdadeira e profunda, ela é uma perspectiva que muda, que pode mudar a relação de todos consigo mesmos, com nós mesmos. Não é que a pessoa vai deixar de ser vaidosa porque agora ela está sem autoestima, não. É que a autoestima dela agora não vai ser por causa da cor dos olhos, ou por causa da cintura, ou da lisura do cabelo. A autoestima dela vai ser por causa do carbono. A autoestima dela vai ser porque ela tem 7 octilhões de átomos. A autoestima dela vai ser porque as vias circulatórias dela, emparelhadas, dão 2,5 voltas no planeta Terra. A autoestima dela não vai ser porque ela é melhor do que o outro, é porque todos nós somos fantásticos. E tudo isso é um presente. E não tem mais necessidade de ficar querendo se afirmar em cima do outro, e também não tem mais. O diamante também é feito de carbono, verdade. E também não tem mais
necessidade de se sentir pequeno. Gente, isso é um veneno que essa mídia de lixo coloca, essa cultura podre coloca. Ficam colocando pessoas lindas, maravilhosas na televisão, pessoas inalcançáveis. E todo mundo se sente pequeno, pequeno, pequeno. E nem essas pessoas, eles não são assim. Eles soltam pum, eles têm diarreia, eles têm baixa autoestima, alguns deles se suicidam. É verdade. Mas a mídia, ela cria pessoas que não são pessoas e joga todo mundo lá embaixo, inclusive essas próprias pessoas. A gente precisa se libertar disso de modo coletivo. E a forma de se libertar está nessa tefilá, Modim Anachnu Lach. Nós reconhecemos a Ti pelos milagres que existem em todos os instantes. Que milagre tem todo instante? Todo instante, então, lá o sol tem 1 milionésimo, 1 trilionésimo, 1 octalionésimo de segundo, no qual a temperatura e a pressão e a velocidade permitem o surgimento de um átomo de carbono, que é a base da vida. Uau! Uau! Como é que eu vou dormir hoje? Acho que vou ter que colocar uma música, aquelas músicas de relax. Não dá para dormir com isso na cabeça. É muito lindo. Isso acalma a gente. Isso nos deixa serenos. Esse é o grande segredo, eu acredito. Eu vou falar para vocês, eu já pensei muito em todas essas coisas, muito, porque muitas vezes eu fiquei pensando assim, como é que a gente pode encontrar uma filosofia? Eu quero dizer para vocês, de onde que vem esses meus pensamentos? Por que eu cheguei nisso? Quando eu cheguei nisso? Como eu cheguei nisso? Porque eu sempre busquei alguma filosofia de vida dentro da fé judaica que fosse boa, não só para mim, para todo mundo. Porque se ela for boa para mim, ela não é de Deus. Ela tem que ser igual teorias unificadas da física, teorias unificadas que uma coisa explica tudo, uma coisa resolve tudo. Basicamente é isso que eu sempre procurei. Sempre não, mas de um bom tempo para cá. Eu preciso encontrar uma perspectiva que ela vai resolver para todos. Porque se eu, por exemplo, conseguir me tornar um grande sábio da Torá, eu me tornei um grande sábio. E tem um monte de gente que não vai conseguir se tornar um grande sábio. Então essa solução é para mim, não é para essas pessoas. Meu ego vai estar inflado. Se eu conseguir, através de meditações cabalísticas, fazer viagens astrais, e que é o meu sonho, opa, já pensou que legal? Uau, quem sabe um dia. Se eu conseguir isso, eu consegui. E não é todo mundo que vai conseguir. E um dia eu entendi, eu falei, a raiz do nosso sofrimento, de acordo com a minha perspectiva, está na competição. Tem gente que discorda de mim. Tem gente que fala, não, a competição é boa para fazer as pessoas buscarem mais. Eu não preciso competir com ninguém para buscar mais. Eu preciso só pensar no carbono. Eu preciso pensar na velocidade da luz, eu preciso pensar no fóton. Eu não acho que o Einstein competia com alguém, eu duvido que ele competia com alguém. Eu duvido que o Stephen Hawking competia com alguém, duvido. Esses caras estavam tão absortos dentro da maravilha, que a maravilha puxava. E a gente foi educado dentro de um paradigma de competição que faz com que, não, se não tiver competição vai ficar todo mundo vagabundo. Não. Vai ficar vagabundo se os parâmetros forem esses parâmetros idiotas que pairam aí pela nossa cultura. Agora, se os parâmetros forem o do aprofundamento, do conhecimento real a respeito dessa natureza maravilhosa e inexplorada,
eu acho que não vai ter comodismo nenhum. Vai todo mundo crescer com calma, com serenidade, sem competição. A competição destrói. Eu acho que a competição destrói demais a gente. Cria baixa autoestima, cria medos, cria uma correria absurda, atrás de uma imagem. Eu vou ler de novo. O Modim, e depois eu vou para um outro trecho da Selichot. Modim anachnu lach. Reconhecemos nós a ti. She'ata hu Hashem Elokeinu, que tu és o eterno nosso Deus. Velohe avotenu leolam vaed, e Deus dos nossos ancestrais, patriarcas, para sempre. Sureno, nossa rocha. Surhayenu, rocha de nossas vidas. O Mageni Sheenu Atahu, e protetor, escudo de nossa salvação tu és. Medor Vador, de geração em geração, no Delechá, reconheceremos a ti e contaremos os teus louvores. O que é contar os louvores, gente? É isso. Eu digo, a gente entrou numa mecanização absurda que transformou a religião numa coisa chata, numa superstição. Eu faço para Deus me proteger, eu faço para não ser castigado. Não, aqui contaremos sobre os seus louvores. Mas como é que eu posso contar sobre os louvores? Rezando? Claro que não é rezando. É refletindo, é estudando, é abrindo um site sobre genética, sobre física. Olha quanta gente tem aqui. Gente, a sede aqui de São Paulo, eu tô realmente querendo que isso aconteça logo. Sabe quanta gente a gente tem aqui que pode dar aulas das mais variadas ciências? Xavier quer dar aula de pintura aqui? Já pensou que demais? Jonathan vai dar aula de física, Fagner de farmácia, de biologia, Dona Carmélia de costura, por exemplo, fez quipotes maravilhosas. Mona vai ter que mudar para São Paulo, aí era um patrimônio da Paraíba. Mas quando vier para cá de biologia, a Juliana de música, Marcos, geometria, inglês. Gente, vocês conseguem compreender? É isso que a nossa sede aqui de São Paulo, o objetivo é esse. Quem pensa que vai ser só uma sinagoga, de jeito nenhum. De verdade, de jeito nenhum. É algo para aumentar a consciência. Eu tô louco para sentar aqui e ter aula com vocês, de verdade. Louco para isso. Aumentar a consciência. Isso é a grandeza do ser humano. Vai ter até aula de pilotar avião aí. É sério. Ouvir as histórias de cada um. É isso que deixa a gente feliz, é isso que deixa a gente saudável. O conhecimento está aí à disposição. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser melhor do que os outros, eu não quero. Me faz mal, olha, eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Me faz mal ser melhor do que os outros. Esse querer ser melhor, para quê? Tão gostoso você sentar na frente do Elcio, por exemplo, ouvir as coisas que ele conta, com aquela risada, tão de boa. Ou você ouvir a Brenda falar um livro de cor que ela sabe lá, eu sei lá, essa menina deve ter memória fotográfica. É tudo tão gostoso, é tão agradável. Tomar um vinho de seu Baruch, sentir a hospitalidade de seu Baruch e Dona Luzia, Dária, Tiago, ver o seu Zéas falar uai, andar de escada rolante com ele.
Tão lindo isso, é tão bom. A gente precisa mudar o paradigma. Eu não vou chegar no mês de Elul e falar que a gente precisa ser melhor isso e aquilo. Não, o paradigma tem que ser transformado. E como é que a gente transforma o paradigma? Percebendo que todos nós somos felizardos, todos nós ganhamos na loteria, todos os dias. Erev vavoker vetzahoraim. De noite, de manhã e de tarde, todos os dias a gente ganha na loteria. Eu não preciso ter um tríceps maior, eu não preciso ter um cabelo mais liso, eu não preciso ter cílios mais compridos, eu não preciso de nada disso. Todo dia eu ganho na loteria. Mas eu preciso ler saber terra, eu preciso contar sobre tudo isso. Eu preciso falar, eu preciso que esse seja o meu assunto. Percebem que coisa linda? Às vezes eu tenho receio quando eu faço o Shema Israel na Sinagoga Sem Fronteiras, porque eu falo assim: falarás a respeito dessas palavras quando estiveres sentado em tua casa ou caminhando pelo teu caminho, quando te deitares, quando te levantares da rua, etc, etc. Aí eu falo assim: vai ter gente que vai entender que é para ficar falando de religião toda hora. E vão encher todo mundo. E vai entrar o filho em casa e vai começar a falar: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí na hora vai sentar na mesa do escritório, e então o Eterno disse para Noé: Noé, construa uma arca, e vão encher as pessoas. Eu falo: não. Quando a Torá diz de falar sobre essas palavras, qual que é o sentido de falar sobre essas palavras? O sentido é tudo isso que a gente está falando. O que são salmos? O Salmo é, em grande parte, além de ser um livro de depressão do rei Davi, isso é lindo, gente. Para a gente ver como é humano, é um livro de depressão, de desespero, de salvação, humano. Às vezes acho que o Salmo tem que vender o Salmo acompanhado com uma pílula contra a depressão. O Eclesiastes diz, então, certeza, é tarja preta. Tem que ir junto. Jó nem se fala. Mas uma grande parte dos Salmos é isso, gente. Árvore frutífera e todos os cedros, o animal, o gado, etc, etc. Aqueles salmos que falam sobre o mar, que falam sobre os peixes. Alço meus olhos para os céus e vejo quem criou tudo isso. Ele que conta o número das estrelas e chama cada uma com seu nome. Uau! É isso, essas palavras também. Estudar química com essa perspectiva é falar essas palavras. Estudar física, e gente, vocês estão falando com ignorantão aqui. Estou muito feliz de ter conseguido enrolar vocês naquela história do hidrogênio para o carbono. Eu precisava passar de alguma forma. Eu consegui fazer uma boa edição, um bom Photoshop para tentar transmitir a ideia. E eu estou feliz com isso. Mas não entendo nada, eu não entendo nada disso. Mas estudar sobre isso, refletir sobre isso, ver um vídeo, gente, isso aqui é falar sobre essas palavras. Quando você estiver andando na rua, quando você estiver sentado, quando você acordar, isso também é falar sobre essas palavras. Não é ser um religioso chato. É estar maravilhado, só isso. E conseguir compartilhar com os outros esse estado de contemplação, é isso aí. Esse estado de contemplação, de maravilhamento, de felicidade. E aí você não vai rezar. Você vai contar os louvores de Deus. É muito diferente. É muito diferente. Louvar como consequência e não como obrigação. Juscelio, Rabino, o senhor se expressa muito bem. Mas, Juscelio, a minha capacidade de expressão é tão pequena perante os meus carbonos. E os seus também. Isso que é o mais legal. Isso que é o mais legal. Não é, seu Baruch? Isso que é o mais legal. A nossa sociedade, ela está tão focada no drible do tal jogador, no drible do outro, no cabelo da outra. Isso é tão triste, porque isso destrói a gente.
principalmente destrói aquelas pessoas que não têm alguma vocação, alguma aparência, alguma coisa especial. Destrói. E com isso eles conseguem arrebanhar milhões e centenas de milhões e bilhões de pessoas para serem figurantes, torcedores, eleitores, consumidores, fãs. E tudo começa assim. Porque ao invés de fazerem a gente perceber o quão maravilhosos nós somos, por causa do nosso nitrogênio, porque a gente tem 4 elementos básicos. Eu não consigo entender isso. Como nitrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono. Como que dá para fazer tanta coisa? É como se o cara pegasse, colocasse feijão, arroz, vamos pensar, feijão, arroz, sal e açúcar na panela. E dependendo da temperatura vai sair uma lasanha de carne. Dependendo da temperatura vai sair um frango com batatas. Dependendo da temperatura vai sair um suco de laranja. Juro que eu não consigo entender isso. Como com 4 elementos e um pouquinho de outros elementos, como que sai isso aqui? Como é que alguém pode viver, passar a vida inteira, 70, 80, 90 anos, sem ficar perplexo com isso e feliz com isso? Imagina que loucura. Eu vou jogar um copo de metal, eu vou jogar uma tomada de celular, um requeijão e um livro na panela. E vai sair uma girafa. E se eu esquentar um pouquinho mais, vai sair uma árvore de maçã. Gente, essa é a realidade na qual a gente vive. Maravilhem-se, gente. Maravilhem-se. Fiquem maravilhados. Mantenham esse estado de ficarem maravilhados. Rezem menos. Contem mais sobre a grandeza de Deus. Conversem mais sobre a grandeza do Eterno. Isso é a reza do rei Davi. Esses são os salmos. Aprendamos com ele. Mas para isso a gente tem que refletir. Para isso a gente tem que imergir. Para isso a gente tem que estudar. A gente tem que se interessar. Para isso a gente tem que tirar algumas coisas da nossa vida, ou pelo menos em excesso. Eu não sei por que alguém escuta notícias, de verdade. Quem quiser me criticar, agora é a hora. Agora é a hora, eu já conheço as críticas. A gente precisa ficar informado. Eu falei, eu preciso ficar informado que descarrilhou o carrinho da montanha-russa no parque de diversões no oeste da Indonésia. Eu preciso saber disso. Eu preciso saber como é que o Neymar disse fico para o time que ele tá e a torcida não queria que ele ficasse. Eu preciso saber disso. Você vai me falar como é que você sabe. Porque às vezes eu entro lá no Terra, eu gosto do Terra, para me sentir mais inteligente do que eu sou. Eu olho aquilo e falo, meu Deus, como eu sou inteligente. Aí eu saio e volto para o que eu estava fazendo. É um tratamento, o que eu vou fazer? Aí você lê as manchetes e olha aquilo e fala, cara, como é que pode ser? Deixa eu sair correndo daqui. Estou ouvindo notícia. Aquela CBN lá, aquilo lá me deixava com baixa autoestima também. Eu ouvi aquilo ali, o cara... Aí depois eu falo assim, o que o cara falou? Eu não lembro nada que o cara falou. Eu não sei nada do que esse cara falou, eu sou um burro. É nada, ele está vomitando palavras ali. Por quê? Porque entre as palavras que ele vomita, tem uma coisa chamada comercial. E é para o comercial que existe aquele programa, não é para informar. É para o comercial. Eu sou idiota, vou ficar ouvindo aquelas bobagens todas ali. Eu não vou, não vou, prefiro silêncio. Porque o silêncio deixa eu ouvir o meu pensamento. O silêncio me deixa olhar o céu azul, me deixa olhar as nuvens. O silêncio me deixa pensar nos meus átomos, me deixa trazer novas questões, me deixa lembrar da matéria que eu li sobre entrelaçamento quântico. Uau! É isso, meus queridos. Chegando o ano novo. Mas o ano novo começa no ano velho. Tem velho, não tem novo.
tem balanço. A vida é muito preciosa. Para a gente desejar que tudo se realize, não. A gente tem que realizar. A vida é muito preciosa, a vida é muito linda, a vida é muito esplêndida. Cada momento é fantástico. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Eu queria muito poder entender o que está acontecendo aqui. Eu queria entender como é que eu estou vendo essas pessoas, como é que eu estou vendo o Jacobson, que está lá, sei lá onde, lá em Lages. Como é que meu cérebro lembrou essa palavra Lages? Eu queria entender como é que está chegando aqui essas ondas. Eu queria muito entender isso. Eu estou maravilhado. Marcos, a gente vai começar amanhã, se Deus quiser, a Selirota. Eu estou maravilhado. E a gente precisa cultivar isso. A gente precisa cultivar isso. Isso aqui é lindo. Isso aqui é um milagre muito grande. É só a nossa geração que tem isso. Nunca ninguém teve isso. Ninguém teve isso. Acho que tem que fazer uma brachá nova. De manhã. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Pelas redes sociais. Antes de usar o Zoom, fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que permitistes ao homem criar o Zoom. Quero ouvir um uau? Uau! Porque é fantástico, porque é incrível. Tirar as duas polêmicas e colocar essa. Boa, Mona. Tirar as duas brachot polêmicas. É tudo tão fantástico, a gente é tão feliz, gente. A gente é tão feliz. Agora, eu quero dizer mais uma coisa importante. Isso aqui é essencial. Comunidade é essencial. Como eu fiquei feliz hoje de ver a Mona conversando com a Olga. Eu achei demais isso no grupo do Zap. Achei lindo. O que a gente está criando aqui? Comunidade. Por que comunidade é tão importante? Porque não é todo mundo que vai entender isso que a gente está falando. Isso, a gente está cultivando esses pensamentos há meses, há anos. Hoje o meu amigo, esqueci, o marido da Alice, ele falou que ele me acompanha desde 2012. E quando ele me falou a idade, eu falei, meu Deus... O Caio, obrigado, Caio. Eu falei, meu Deus, ele me acompanha desde quantos anos? Quantos anos você tinha, Caio? 17 anos. Há 8 anos, hoje ele é um homem, ele era um jovem. Uau! Que relação é essa, gente? Que relação é essa? Por isso comunidade é importante, por isso o judaísmo é genial. O judaísmo é genial. O verdadeiro judaísmo é genial. O verdadeiro judaísmo não tem nada a ver com indumentária, não tem nada a ver com a genética. A genética é linda porque ela mostra que tem uma história real escrita aqui, que comprova o que está escrito nos nossos livros. Mas não depende da genética. As ideias do judaísmo são sublimes. E uma das ideias principais é comunidade. Porque o mundo é louco, o mundo está maluco. E quando a gente tem um grupo de pessoas que se entende, que se sintoniza, quando você pode sentar com essas pessoas e falar o que eu estou falando aqui, um com o outro também. Isso aqui é poderoso, isso aqui dá felicidade para a gente. A Creuza de Sergipe, querida, isso dá felicidade para a gente. A vida tem muitos contratempos, gente. Mas quando a gente tem essa dose de felicidade que essa união toda traz, ela fica muito mais agradável. Mesmo com os contratempos. Imagina quando não tem contratempos, então. Como foi lindo aqui Shabbat, não foi? Como foi lindo aqui Shabbat. Uma delícia. E não dá vontade de ir embora. Quem tem vontade de ir embora? Ninguém tem vontade de ir embora. E assim tem que ser em todos os estados, todas as cidades. E a Vânia, que veio do Rio de Janeiro de novo aqui, só para o Shabat.
E o sósia do Xavier, que não era sósia coisa nenhuma. Toda hora aqueles nomes espanhóis vêm na minha mente e eu esqueço, não sei porquê. Eu ia falar Cervantes, não foi que eu falei isso da outra vez. É tão lindo isso, gente. É tão lindo isso. E a gente tem que compreender que a gente precisa cultivar isso. E cultivar isso é em comunidade. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Por isso que a Torá frisa, ressalta tanto essa tecla. É comunidade. E não é para qualquer um fazer parte de uma comunidade de 1000 pessoas. Somos 23 comunidades hoje. Não é para qualquer um. Não existe uma comunidade judaica assim. Não tem. Se perdeu isso. E o que a gente está criando é isso. E vocês são parceiros. Isso se estende a Sinagoga Sem Fronteiras no Face, no YouTube. Isso vai crescer muito, se Deus quiser. E vocês são parceiros, compreendam que cada um de vocês é importantíssimo. Aqui não é, o rabino é o protagonista, a rabarita é protagonista e os outros são figurantes. Não. Só existe protagonismo aqui de todos, juntos. Aí tem protagonismo. Se não for assim, não tem protagonista. Valorizemos, gente, valorizemos. Valorizemos e sejamos agentes ativos desse movimento. Que é um movimento que tem que atingir muita gente. Porque tem uma proposta concreta. Porque tem uma filosofia efetiva. Porque tem uma proposta, não somente uma crítica. Tem uma crítica a uma estrutura, mas tem um substituto para essa estrutura, que só faz bem para todos. O sistema tem que fazer techuvá, não é só o indivíduo. A escada rolante tem que subir. A escada rolante tem que subir. Não é, Oséias? A escada rolante tem que subir. Um grande abraço a todos. Vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso. Tá bom? Eu peço a todos que não acertaram o mês por confusões no site, que façam pelo PagSeguro. Eu mandei o link do PagSeguro. Quem não recebeu, me manda no privado que eu vou responder agora. O link do PagSeguro. Tá? Porque o site está dando muita confusão. Eu estou vendo que muita gente deixou de acertar o mês por causa do site. Eu peço perdão a vocês, mas vamos facilitar com o PagSeguro. Tá bom? Vou dar a meus queridos. Muita gratidão a Kadosh Baruch Hu por ter vocês. Que sorte. Igual eu falei para o meu filho aqui no Shabbat, a gente é muito sortudo de podermos estar com vocês. É isso mesmo. Toda Rabá. Somos sortudos, somos todos sortudos.